Teve um episódio... Posso contar? Claro, por favor. Teve um Manda episódio... Estamos aqui. Teve um episódio muito legal que teve um crime naquela região, né? E aquela região de Rondônia e Bolívia é de difícil acesso, né? Então, assim, já é difícil para ir de carro. Então, o crime aconteceu numa aldeia indígena, né? Então, para ter acesso, não tem acesso via aérea e também não tem acesso terrestre. Então, é só de barco, né? Então, vai do barco da cidade de Guajará-Mirim até aquela aldeia. O crime aconteceu, basicamente, resumindo, um branco cometeu homicídio contra um indígena, né? E aí ele foi pego, ele foi preso e quando a população indígena ali encontrou o corpo do índio, ele tinha uma lesão na testa, né? Um buraco. E aí eles contavam que o rapaz tinha realmente executado ele, porque um tiro na testa foi executado, né? E começou uma guerra ali entre brancos e indígenas. Um ia lá, matava uma, matava outra. Começou aquela guerra toda, né? Caramba! E estava complicado aquilo, porque os índios, eles paravam os brancos. Aí pessoas que não tinham nada a ver com o problema sofriam as ameaças dos índios. E aí os brancos também atacavam os índios. Começou aquele problema todo e o governo do estado teve que intervir ali. E aí foi decidido. Por quê? O cara que matou... ele contava uma outra história. Ele não contava que executou, obviamente. Ele contava que tinha sido um acidente entre eles, eles eram amigos, inclusive. Ele falou que a arma tinha disparado e tinha acertado a cabeça dele. E aí ninguém acreditava, porque, pô, como é que uma arma vai disparar e o tiro vai estar na testa do cara? Isso aí foi executado, né? É muito mal contada a história, né? Para desvendar isso, como tem duas opiniões e não tem o objeto do estudo, porque ninguém viu o crime também, só estavam os dois... E ele ficou foragido por muito tempo, o acusado, porque acharam primeiro o corpo para depois ele aparecer, né? Foi determinada uma exumação do cadáver, né? E já tinham passado vários meses até que essa exumação foi autorizada. E daí eu fui. Foi uma equipe, né? Foi Polícia Civil, foi Exército Brasileiro, foi Polícia Federal, vários representantes, delegado e tudo mais. Eu e mais um legista, né? E aí, nessa operação, a gente teve que fazer todo o processo, a gente teve que desenterrar o corpo, porque os índios eles eram bem hostis, sabe? E aí, foi feito todo o estudo pericial. Para resumir a história, quando a gente fez a análise do crânio, o ferimento de entrada não era na testa. O ferimento de entrada era realmente na região hospital. Então já mudou totalmente a história que os índios contavam e já estava mais favorável ao que o rapaz contava. E daí, pela dinâmica do percurso do projetil dentro da cabeça da vítima, o projetil ele saiu de baixo para cima, da esquerda para a direita, de trás para frente. E daí ele se chocou no osso frontal e quebrou ele assim, sabe? De dentro para fora. De dentro para fora. Ele teve uma fraturinha no osso. Essa fraturinha de dentro para fora machucou a pele. E aí os bichinhos comeram aqui, né, do chão e fez um buraco. Então, quando a população encontrou, tava um buraco, né? E aí, no final das contas, a gente foi fazer a análise pericial da arma do crime e tudo mais. Viu que a arma disparava com muita facilidade. A história que ele contava... é que ele estava andando com a arma no ombro e realmente ele andando com a arma no ombro lá. O índio ele era mais alto do que o acusado, bem mais alto do que o acusado. Ele contava que ele estava na frente, ele estava atrás, a arma disparou, acertou na cabeça. Não tem como afirmar categoricamente que ele está falando aquela história mesmo. Mas a parte de execução foi anulada porque a história mudou. Cara, né? Foi incrível pelo seguinte... Através de todo um trabalho pericial, você conseguiu elucidar algumas... Não é provar. Provar não dá porque ninguém viu. Mas você conseguiu provar uma coisa. Que o tiro não foi na testa. Exatamente. Isso eu provei. E a ideia era essa. Então, um tiro na testa é execução e acabou. Não tem como o cara falar. Exatamente. A arma disparou.
né? Na tua testa. Muito difícil, né? De uma arma disparar, eu tiro fora na testa, né? Ainda mais do jeito que a população contava. E aí, provando que a bala não entrou na testa, entrou atrás, já se aproximava muito mais da história do branco do que do índio. Do que da comunidade indígena, né? Que tinha achado o corpo. De alguma forma, você conseguiu tirar a questão da execução. Da execução, exatamente. Mas o mais importante não era nem tentar livrar ele, até porque ele foi condenado, ele está preso, inclusive. Mas acabar com a problemática, né? Executou o índio. Aí começou aquela guerra entre índios e brancos ali naquela região. Acabou. Essa guerra cessou. Cessou. O cacique viu que ele talvez pode ter sido realmente aquilo que ele estava contando, não foi uma execução. O grande problema era o fato de ele ter executado um índio, entendeu? E aí acabou a problemática lá na época, foi muito bom. Agradeço muito o governador da época, inclusive, que fez uma homenagem para mim. Poxa, que legal, cara. Foi muito bom. Que legal.